Então, pessoal, continuando nossa correção, estamos aqui na letra B da sexta questão, ó, da atividades, lá na página 285, tá? Então, temos aqui um átomo constituído de 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons, apresenta, respectivamente, o número atômico e o número de massa igual a. Então, primeiro nós vamos coletar as informações que a questão nos deu, tá bom? Então, primeira coisa, ele deu o número de prótons. Então, vou botar aqui, vou colocar aqui, ó, número de prótons. Prótons é igual a 11, né? 11 prótons. Aí ele disse que tem 12 nêutrons. Então, vou colocar aqui do ladinho, nêutrons igual a 12. E 11 elétrons. O número de elétrons é igual a 11. Aí ele quer saber o número atômico, que é o Z, e quer saber o número de massa, que é o A, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou saber isso, tia? Primeira coisa, o que é o número atômico? O número atômico nada mais é do que o número de prótons de um átomo. Ele já deu o número de prótons, olha aqui, gente, ó. Deu 11 prótons. Então, o número atômico, portanto, nós já temos. O número atômico, que é o Z, é igual a 11, tá bom? Então, tá aí. O número de prótons nós já resolvemos. Que é o número atômico. E o número de massa, tia? O número de massa, lembra da fórmula. A é igual a P mais N. Pois bem, nós temos o número de prótons? Temos. Temos o número de nêutrons? Também. Então, é só calcular. Então, A vai ser igual a P, que é 11, mais N, que é 12. Então, nós temos aqui, né? 10 mais 12 é igual a 23, tá bom? 23, nossa, ficou horrível esse 23. 23 é o número de massa desse átomo, tá bom? Então, a letra C, ele diz o seguinte, um átomo eletricamente nêutron tem 15 elétrons e 16 nêutrons. Qual é o seu número atômico? De novo, a gente vai tirar as informações. Ele deu o número de elétrons, então você coloca aqui o Ezinho com tracinho em cima, é igual a 15. E ele deu o número de nêutrons, que é igual a 16. Tá, beleza, tia. E ele quer saber o quê? O número atômico, que é o Z. É isso que ele quer saber. Ok. O que é o Z? O número atômico indica o número de prótons. É o mesmo número de prótons, tá? Já entendi. Mas ele diz que o átomo é eletronicamente neutro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, para que haja compensação e o átomo seja neutro. Quem é o número aliás, quem indica o número de cargas positivas? É os prótons. Então, ele quer saber, no caso, o número atômico, né, que é o mesmo número de prótons. E quem indica o número de cargas negativas é os elétrons. Se o átomo é eletronicamente neutro, quer dizer que o número de cargas negativas, elétrons, tem que ser obrigatoriamente igual ao número de cargas positivas, que são os prótons. Então, se nós temos 15 elétrons, obrigatoriamente nós temos 15 prótons também. Portanto, se o número atômico indica o número de prótons e o número de prótons é 15, o número atômico também é 15. Essa é a resposta da letra C, tá bom? O tarefas, todas são questões bastante simples. Eu vou responder apenas a primeira, tá? E espero que vocês consigam responder as demais, ok? Vou responder a primeira e a quarta. Então, nós temos aqui, ó, explique o que ocorre com os passageiros que estão em um veículo quando esse automóvel freia bruscamente. Se você lembrar dessa situação, né, você dentro do carro, uma certa velocidade, e o carro freia de repente, né, bruscamente. O seu corpo vai ser jogado para frente, né? É isso que vai acontecer. O seu corpo, o corpo dos passageiros vão ser jogados para frente. Isso acontece devido a uma propriedade geral da matéria que chama inércia.
todo corpo tende a manter o seu estado inicial de movimento ou de repouso. Então, o carro estava em movimento, os passageiros dentro dele também estavam em movimento. Quando o carro freia bruscamente, os passageiros tendem, por inércia, a manter o estado de movimento. Por isso que o corpo é jogado para frente, ok? Então, tá aí. O que vai acontecer, portanto, é que os passageiros vão ser jogados para frente devido à inércia. A quarta questão diz o seguinte: na sala de aula, o professor de ciências informou aos alunos que eles iriam aprender sobre a estrutura do átomo. Ok. Então, ele perguntou se alguém sabia do que um átomo era feito. Você saberia responder a essa pergunta? Qual é a composição fundamental de um átomo? Então, o que é que tem dentro de um átomo? Nós já aprendemos isso, né? Nós já sabemos que o átomo é composto por 3 partículas principais, né? 3 partículas fundamentais, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam no núcleo e os elétrons estão distribuídos nas camadas da chamada eletrosfera. Então tá aí. Qual é a composição fundamental de um átomo? Então, as 3 partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons. O Max Desafio, né, aqui na página 286, diz o seguinte: o chumbo é um metal tóxico, pesado, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. É usado na construção civil, em baterias de ácido, em munição, em proteção contra raios X e forma parte de ligas metálicas para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, materiais anti-fricção, metais de tipografia e etc. No chumbo, presente na natureza, são encontrados átomos que têm em seu núcleo, no núcleo, 82 prótons e 122 nêutrons, formando chumbo 204, átomos com 82 prótons e 124 nêutrons, formando chumbo 206, átomos com 82 prótons e 125 nêutrons, formando chumbo 207, e átomos com 82 prótons e 126 nêutrons, formando chumbo 208. Certo? Quanto às características, os átomos de chumbo descritos são: o que é que eles têm em comum? O que é que está igual em todos os chumbos que eu falei? É o número de prótons. Todos possuem 82 prótons. Átomos que têm o mesmo número de prótons, mas têm diferentes números de nêutrons e diferente número de massa, são chamados de isótopos. Então, letra D. Isótopos, letra D. No final do capítulo, nós temos aqui o você aprendeu, tá bom? Então, nós temos aqui matéria. Cite 2 propriedades gerais e 2 propriedades específicas da matéria. Aí você pode dar qualquer exemplo, tá, gente? Propriedade geral: massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, etc. Já as propriedades específicas, nós temos densidade, calor específico, ponto de fusão, ponto de ebulição, cor, brilho, odor, sabor, etc. Certo? Então, você pode dar qualquer um desses exemplos. Temos aqui, propriedades atômicas. O que identifica um átomo e suas propriedades? O que identifica o átomo é o número atômico. Nós já falamos bastante disso. O que identifica um átomo é o seu número atômico, que indica o número de prótons que esse átomo tem em seu núcleo. Portanto, número de prótons, número atômico. Isso é o que identifica o átomo e suas propriedades. Aí tem assim, química. O que essa ciência estuda? O que a química estuda, gente? A química estuda a constituição da matéria, né? Estuda a matéria, a constituição da matéria, que são os átomos, as propriedades da matéria, as transformações que a matéria pode sofrer. Então, basicamente, tudo isso que é o material de estudo da química. A matéria, suas propriedades, suas transformações, sua constituição. Por isso, aí ele vai estudar um ramo de
fenômenos que ocorrem ao nosso redor, como as reações químicas e inclusive dentro do nosso próprio corpo. Nós temos aqui energia. Dê exemplos de energia. Então, a gente já viu que a energia ela pode se manifestar de diferentes formas. Nós temos a energia elétrica, nós temos a energia luminosa, que é a luz, nós temos a energia sonora, que é o som, nós temos a energia térmica, que é o calor. Então, você pode dar vários exemplos, tá? Nós temos aqui no finalzinho modelos atômicos. Descreva uma contribuição do modelo atômico de Dalton para a química. Uma das maiores contribuições do modelo de Dalton para a química foi ele entender que as diferentes substâncias eram formadas por diferentes combinações de átomos. Então, quando eu juntava 2 átomos diferentes, eu gerava uma substância. Quando eu juntava 3 átomos diferentes, eu gerava outra substância. Ou às vezes, quando eu juntava numa diferente proporção esses átomos, eu também gerava outra substância. Essa foi uma das maiores transformações, uma das maiores contribuições do modelo atômico de Dalton. Além disso, ele contribuiu também para o entendimento das reações químicas, ao afirmar que as reações químicas seriam apenas rearranjos ou separação, combinação de átomos. Essas foram, portanto, as 2 maiores contribuições do modelo atômico de Dalton. Entender que as diferentes substâncias químicas eram formadas por diferentes combinações, em diferentes proporções de diferentes átomos. E entender que as reações químicas nada mais eram do que uma combinação, uma separação ou um rearranjo destes átomos, certo? Então, tá aí o nosso exercício da unidade 1. Na unidade 2, nós vamos estudar basicamente a tabela periódica e também a distribuição eletrônica, tá? Tabela periódica e a distribuição eletrônica. Esse é o objeto de estudo da unidade 2, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Até a próxima aula.